O testemunho de hoje é um dos mais obscuros que você jamais ouvirá e é muito gráfico. Então assista por sua própria conta e risco. Zachary King é um ex-satanista e tem feito uma jornada para expor os segredos dos grupos dos quais fazia parte. Mas Zachary não era um satanista qualquer. Ele já foi uma das 10 pessoas mais poderosas do mundo, trabalhando com nomes que todos vocês reconheceriam. Chegar a essa posição não acontece da noite para o dia. Então, para entender sua vida, precisamos voltar à sua infância, onde tudo começou. Era o primeiro dia do 5º ano e eu estava descobrindo a verdade sobre magia. Um garoto se aproximou de mim e disse: "Me encontre no banheiro no primeiro intervalo." Estávamos em 1976, não havia internet, não havia como pesquisar. Se alguém disse para te encontrar no banheiro, não vá. Então, sem saber melhor, fui ao banheiro às 10h20 e havia cerca de 49 outras crianças lá, meninos e meninas, apenas esperando algo acontecer. Eles nos disseram que íamos apagar as luzes e entoar uma frase no espelho 11 vezes. E se fizéssemos certo, o espírito de uma vítima de queimadura apareceria no espelho. Nenhum de nós acreditava no que nos diziam. Eu nunca tinha visto isso em um filme ou desenho animado, nunca um amigo havia me contado. Meu irmão mais velho nunca mencionou isso. Meus pais nunca falaram sobre isso. Nunca ouvi isso na igreja. Mas o garoto da minha idade estava contando essa história e pensei: vamos tentar e ver o que acontece. Então eles apagaram as luzes, o que já era um alerta, pois alguns de nós ainda tínhamos medo do escuro. De repente, estávamos em um quarto totalmente escuro. Entoamos a frase 11 vezes, e de repente, o espelho piscou e havia um rosto lá que não era de nenhum de nós. Parecia o espírito de uma vítima de queimadura. Seu rosto estava parcialmente derretido, o lábio superior derretido pendurado sobre os dentes à mostra. 49 crianças correram gritando para fora do banheiro. Nas minhas palestras, digo que uma criança, um idiota, e chamo de idiota porque era eu, ficou no banheiro pensando que tinha feito isso. Eu tinha entoado essa frase 11 vezes e fiz esse rosto aparecer. Isso é incrível. Lembre-se, aos 10 anos, você não é o mais esperto. Esse espelho não era uma terra distante que eu estava acessando. Não era o quarto atrás do espelho. Se você está vendo no espelho, está ao seu lado. Havia um demônio ao meu lado que eu não podia ver, mas estava vendo seu reflexo no espelho. Notas foram enviadas para casa porque algumas crianças se machucaram seriamente. Não apenas arranhões ou hematomas, mas braços e pernas quebrados. A escola não se preocupava com o bem-estar espiritual dos alunos. Tudo o que sabiam era que as crianças estavam se machucando e eles poderiam ser processados. Então levei essa nota para meu pai, que estava no escritório lendo o jornal. Meu pai tinha sido atirador de elite nos fuzileiros navais e raramente usava um tom amoroso. Geralmente ele apenas assinava a nota e me devolvia. Mas naquele dia ele a leu, franzindo a testa e com seu habitual tom amoroso, perguntou: "Você estava jogando esse jogo?" Terrivelmente assustado com meu pai como eu estava, contei a verdade absoluta. Para que eu não fosse pego na escola e suspenso por 3 dias, e para não ter que passar esses terríveis 3 dias com meu pai, comecei a jogar o jogo em casa. Na escola, eu jogava apenas uma vez por dia, mas em casa era diferente. Acordava e jogava, ia ao banheiro e jogava, lavava as mãos e jogava, escovava os dentes e lavava o rosto e jogava, saía para tomar café e voltava para escovar os dentes e jogar novamente. Antes de sair para a escola, eu já tinha jogado pelo menos 10 vezes. Quando voltava da escola, geralmente não havia ninguém em casa. Meus pais só chegavam tarde da noite. Então eu jogava o jogo entre 25 a 50 vezes por dia. Toda vez que jogava, via o rosto assustador, mas eu atribuía esse rosto assustador à lei dos bulldogs. Os bulldogs são alguns dos cães mais amigáveis do mundo, mas com a aparência mais feia. Eles não escolheram ter essa cara. Talvez essa pessoa tivesse a sorte de JW. Talvez tenha nascido com aquele rosto, ou talvez tenha derretido em um incêndio. Eles não podem controlar o rosto que têm. Talvez fossem pessoas boas. Naquela época, eu não percebia que estava olhando para um demônio. E por que eu fazia isso tantas vezes? Parecia que, se você fazia algumas vezes, o rosto aparecia e, pelas histórias que eu ouvia, o rosto não se movia. Era apenas uma face imóvel no espelho. Então, por que eu continuava fazendo isso tantas vezes? Porque eu podia fazer o rosto aparecer. Se você consegue fazer algo que ninguém mais parece conseguir fazer, passou pela escola.
Eles enviaram notas para casa dizendo que você tinha que parar. A maioria das crianças parou. Algumas continuavam jogando, não sei por que continuavam, arriscando ser suspensas por 3 dias. Eu fazia em casa e funcionava. Eu podia jogar a qualquer hora que quisesse. E toda vez que fazia, o rosto aparecia. Não falava comigo, não era um rosto diferente. Parecia ser sempre o mesmo rosto, então era meio que familiar. E eu tinha a sensação de que ele era meu amigo, mesmo que não dissesse nada para mim. Tudo o que eu tinha que fazer era ficar no banheiro no escuro e entoar essa frase. E esse cara aparecia. Bem, por mais estranho que pareça, isso foi a porta de entrada para a próxima parte, que eu chamaria de magia real, porque tinha efeitos tangíveis na minha vida. Mas eu já estava interessado em magia desde jovem. Depois daquele episódio no banheiro, eu comecei a fazer isso com mais frequência, pois obviamente havia algo ali e as pessoas não queriam que eu jogasse. Mas eu me sentia empoderado porque podia fazer algo que a maioria das pessoas não conseguia. Mas começou a se tornar mais intenso quando adicionei outros feitiços a isso. De onde eu tirei esses feitiços e por que comecei a fazê-los? Eu jogava Dungeons and Dragons com um grupo de adolescentes mais velhos, e havia 2 de nós, jovens, eu tinha 10 anos, e outro garoto também tinha 10. Eu sempre era o mago ou o feiticeiro, e comecei a notar que meu feitiço mágico funcionava toda vez. Agora, eu não estava fazendo um feitiço mágico de verdade. Você joga o dado e o mestre da masmorra joga o dado para ver se você conseguiu passar. Só para dar mais contexto para quem não conhece, D&D significa Dungeons and Dragons, e é um jogo de tabuleiro. Estamos falando do jogo de tabuleiro, e no jogo, quando você tenta fazer algo com um feitiço, você sempre tira entre 15 e 20, então sempre funciona no jogo. E para mais contexto, é um jogo de interpretação de papéis. Então você desempenha um papel baseado no personagem que você criou. Você tem um mestre da masmorra que faz muitas coisas e organiza as coisas. Então você nem mesmo rola o dado, ele faz isso. É um dado de 20 lados, um jogo baseado em matemática, então muitos nerds jogam. Estou me divertindo muito jogando isso, mas minha magia sempre funciona. Então comecei a pensar, e se eu fizesse um feitiço mágico na vida real, não no jogo, apenas na vida real, e funcionasse? Agora, eu sei melhor do que contar para alguém que vou fazer um feitiço mágico. Eu sou apenas um garotinho nerd. Já sou zoado o suficiente como sou. Não preciso ser zoado por mais uma coisa. Não vou contar para ninguém, mas vou ver se funciona. Se não funcionar, provavelmente nunca mais farei magia. Deixarei isso de lado e encontrarei outra coisa para fazer. Talvez começar a montar modelos de carros. Mas se funcionar, farei isso todos os dias pelo resto da minha vida. Nos livros de D&D e nos livros de jogos da TSR, descobri que Gary Gygax, um dos fundadores do jogo, foi até os satanistas e pediu por feitiços reais para que o jogo fosse mais autêntico. Havia um feitiço lá para conseguir dinheiro, pois é preciso dinheiro para tocar uma campanha. Então, fiz o feitiço para dinheiro numa sexta-feira e, no sábado, quando saí para brincar, encontrei uma lata de bolas de tênis. Ao abri-la, havia 3 bolas de tênis novas, o que já era legal, mas também havia uma nota de $5 na lata. Isso era em 1976, e as 3 coisas mais importantes para mim eram quadrinhos, barras de chocolate e doces avulsos. Naquela época, os doces custavam de 25 a 50 centavos cada. Quando eu era criança, custavam 1 centavo. Os quadrinhos custavam de 15 a 20 centavos, e as barras de chocolate também. Então, com $5 eu poderia comprar 500 peças de doce. Isso era um tesouro incrível, mas poderia ter sido uma coincidência. Alguém tinha que encontrar aquela lata, então no fim de semana seguinte fiz novamente o feitiço, e no dia seguinte encontrei uma nota de $10 na rua. Tudo o que eu queria era muito barato, e isso significava 1000 pedaços de doce, mas isso ainda poderia ser coincidência. No fim de semana seguinte tive uma ideia ainda mais engenhosa. Não sabia o que era aquele rosto que aparecia no espelho, mas eu o fazia aparecer do nada. De onde ele vinha? Do céu ou do inferno? Estava eu evocando-o do cemitério? Talvez isso fosse magia e talvez fosse um poder que eu pudesse de alguma forma usar para mim mesmo. Então fiz o feitiço para dinheiro no meu banheiro em casa, e no meio do feitiço, fiz o encantamento da Bloody Mary. Quando o rosto apareceu, deixei claro que estava fazendo um feitiço para dinheiro, e então terminei meu feitiço. Naquela noite fui dormir, e no dia seguinte saí para brincar.
Estava em um grande estacionamento não pavimentado quando algo brilhante chamou minha atenção. Corri para ver o que era, e quando cheguei lá não havia nada brilhante, mas parecia haver dinheiro de Monopoly preso com elásticos. Coloquei isso no bolso, voltei a brincar e, eventualmente, tarde da noite, depois que todos haviam tomado banho e ido dormir, eu estava no meu quarto, com as luzes apagadas, sentado na cama com uma lanterna na boca e um lençol sobre a cabeça, desenrolando os elásticos para ver o que eu tinha. Parecia dinheiro de Monopoly porque eu nunca tinha visto uma nota de $100, mas quando desenrolei tudo, havia $1.000 em notas de 100. Isso em 1976 valeria cerca de $7.000 hoje. Pense em quantos doces eu poderia comprar com isso. Claro, eu não gastei tudo em doces. Comprei muitas coisas que uma criança de 10 anos não deveria ter. Percebi então que, se fizesse o feitiço todos os dias e sempre funcionasse assim, em um ano eu poderia comprar um Lamborghini Countach, que era o carro dos meus sonhos. Ou, se fizesse por 3 anos, poderia ser milionário. Não considerei que teria que explicar ao meu pai de onde vinha todo esse dinheiro. Ele provavelmente me faria parar de fazer isso. Era uma maneira estranha de falar sobre isso, então mantive isso em segredo. Mas quero esclarecer que não encontrava $1.000 todos os dias. Eu fazia esse feitiço todos os dias, e na maioria das vezes conseguia apenas um pouco. Levei um tempo para gastar os $1.000 e, quando finalmente os gastei, sempre que fazia o feitiço novamente, conseguia $20, o que ainda é significativo. Nos valores de hoje, seria como encontrar uma nota de $100 todos os dias. É muito significativo, e por isso eu queria se aprofundar mais. A magia continuava a dar um pouco mais a cada vez, me levando cada vez mais fundo. Cerca de um ano após começar com isso, fui iniciado no satanismo. Nesse período, enfrentei um incidente perturbador na escola e acho que, depois disso, as coisas realmente passaram para outro nível. Posso explicar por que isso foi tão importante na minha história. Na minha escola, o tempo para ir ao banheiro é de 3 minutos entre as aulas. A aula de educação física é do outro lado da escola, ao ar livre. Quando você entra, tem 3 minutos para chegar ao outro lado da escola para a próxima aula, que é de matemática. Entrei na sala precisando muito ir ao banheiro, então levantei a mão, a professora me chamou e eu pedi para ir ao banheiro. Ela perguntou por que eu não tinha ido nos 3 minutos entre as aulas. Expliquei que não era tempo suficiente para ir ao banheiro e chegar aqui. Eu teria chegado atrasado e ela teria me dado uma detenção. Eu tinha educação física antes desta aula e não dava tempo. Ela me deu o passe e disse para não enrolar, para ir ao banheiro, fazer o que tinha que fazer e voltar. Então, fui até o final do corredor e entrei no banheiro. Quando entrei, ouvi um barulho, como se alguém estivesse respirando pesado, mas olhei embaixo de todas as cabines e não vi pés. Havia cerca de 5 cabines e uma grande cabine para deficientes. Não havia ninguém lá. Abri a primeira porta, não tinha ninguém. A segunda, a mesma coisa. Na terceira e quarta, também nada. Isso estava ficando extremamente assustador, porque eu podia ouvir que havia alguém no local, mas não via ninguém em lugar nenhum. Eu olhava para o teto, os cantos, as saídas de ar, pensando se alguém estaria escondido. Se alguém estivesse escondido em uma saída de ar, provavelmente teria me assustado muito, ou se eu olhasse para cima e visse alguém no teto. Eu já tinha visto todos aqueles filmes, e isso também me assustaria, mas não havia ninguém em nenhuma das cabines. Então, abri a última porta e uma situação inesperada ocorreu com uma professora, que resultou em um evento muito desconfortável para mim. Ela me disse que se eu contasse a alguém sobre o incidente, minha vida seria arruinada. E eu não podia contar para ninguém, tinha que manter isso em segredo. Voltei para minha sala de aula, onde minha professora insinuou que eu havia demorado tanto porque estava com algum problema de saúde, fazendo comentários constrangedores na frente de todos. Importante destacar que ainda não havia conseguido usar o banheiro. Devido à negativa da professora em deixar-me voltar, ela ainda zombou da situação, me fazendo questionar se ela sabia o que havia ocorrido comigo ou se era apenas um comentário rotineiro. Após essa experiência, perdi a confiança em usar os banheiros da escola e nunca mais voltei a um banheiro do colégio, temendo repetir a experiência negativa. Não conseguia ir ao banheiro no caminho para casa, pensando se encontraria alguém à espera em outro banheiro. Acabei chegando em casa e, infelizmente, acidentes aconteceram. Lavei minhas roupas e tomei um banho na água mais quente que suportava, tentando me sentir limpo.
Fiz isso quase todos os dias por cerca de 3 semanas. Em um momento de desespero, pensei em maneiras extremas para me sentir limpo por dentro, mas sabia das consequências. A única coisa que me fazia sentir melhor era a magia. Quando praticava, sentia-me invencível. Estudei muitos livros sobre magia na biblioteca e aprimorei minhas habilidades, aplicando magia para diversas situações, com resultados variados. Reencontrei um amigo que havia se ausentado da escola e da igreja. Ele explicou que não havia se mudado, mas foi educado em casa e frequentou outra igreja. Ele encontrou um grupo que jogava Dungeons and Dragons e acreditava que a magia era real, convidando-me para participar. Na minha casa, assistíamos a filmes apropriados para a minha idade, mas na casa desse novo grupo, a situação era diferente, com acesso a conteúdos impróprios. Eles tentaram me convencer de que eu poderia retomar o controle sobre minha vida, prometendo oportunidades de aparecer em filmes e receber atenção internacional. Eles propuseram uma integração com um grupo de irmãos e me prometeram que aprenderia sobre relacionamentos de maneira respeitosa e segura, começando pela mais nova, que tinha 8 anos, enquanto eu tinha 12. Essa fase foi marcada por experiências e escolhas desafiadoras, influenciadas por um ambiente que retrospectivamente não era adequado ou seguro para uma criança da minha idade. Uma vez que ela sentisse que você já havia aprendido tudo o que ela poderia ensinar, você passaria para a irmã de 11 anos e faria o mesmo processo. Depois, você seguiria para a de 14 anos. Quando você graduasse com a de 14 anos, você estaria pronto para participar de filmes. Esse amigo que me levou para esse lugar me disse que eles eram legais, jogavam Dungeons and Dragons e, quando eu fui lá, eles tinham toda essa tecnologia, coisas que eu não podia fazer em casa, então eu achei isso legal e comecei a frequentar mais o local. Eu não tinha ideia de que aquilo era um pacto satânico. Para mim, eram apenas pessoas que eram legais comigo, deixando eu fazer coisas que meus pais não permitiriam. Eles tinham um armário cheio de barras de chocolate e eu não precisava pedir permissão. Podia simplesmente entrar e pegar quantas quisesse. Em casa, meu pai diria para eu não comer demais para não passar mal. Mas lá, ninguém dizia isso. Em casa, nós comíamos pizza talvez 3 vezes em toda a vida, mas lá eu poderia comer pizza todas as noites se quisesse. Era o oposto de minha casa. Meus pais eram como a polícia do não, assim como Deus, na perspectiva de um garoto de 12 anos que achava que a Bíblia sempre dizia não. Então, havia esse grupo que sempre dizia sim, e eu comecei a me inclinar para eles. Na Igreja Batista, eu aprendi que Jesus derrotou o diabo na cruz há 2000 anos e que ele não era uma ameaça para nós agora, e que o diabo tinha medo da Igreja Batista. Então, o diabo não faria nada contra mim, porque eu era batista. Mas se eu realmente acreditasse nessas coisas, então quando eu estava envolvido em uma guerra espiritual, e todo mundo está, de alguma forma, se eu não acreditasse que o diabo é uma ameaça, ele poderia me atacar todos os dias impunemente, porque eu não pensaria que é o diabo atacando. Voltando agora para o que eu estava falando sobre os filmes. Comecei a sair com eles logo depois do meu aniversário. Foi mais ou menos na primeira vez que fui. Eles me mostraram todo o tipo de conteúdo que tinham em casa, provavelmente dentro do primeiro mês de eu estar lá, e então me apresentaram a essas 3 irmãs. Naquela mesma época, concordei que queria participar das atividades. Isso parecia divertido, e, de repente, eu estava interessado em garotas. Não apenas estava interessado, mas teria a oportunidade de interagir com elas, o que era muito empolgante para mim. Descobri que as garotas eram irmãs e que elas tinham participado de atividades desde muito jovens, e a mãe delas desde a mesma idade. Quando eu estava com a segunda garota, que estava me orientando, ouvimos a porta dos fundos abrir. Eu congelei, porque essa era a porta por onde a mãe delas entrava. Ela bateu na porta e eu disse para não abrir. Estava aterrorizado, pensando que ela seria como meu pai. Mas então ela entrou, conversou com a filha, falou comigo, me convidou para o jantar e perguntou se eu estava aprendendo tudo adequadamente ou se precisava de mais tempo. A filha respondeu que não, que eu estava acompanhando tudo bem. Ela já sabia quanto tempo o processo levaria, indicando que eu não era o primeiro a passar por aquilo. Ela estimou que eu ficaria com a irmã mais velha por mais 1 ou 2 semanas, pois já estava quase pronto. Fiquei surpreso com a sua tranquilidade, e ela explicou que não havia motivo para preocupação, pois isso era parte da responsabilidade delas. Elas sabiam o que fazer e eram competentes nisso. Ela me convidou para jantar,
mas eu disse que precisava ligar para os meus pais. Depois de receber a permissão do meu pai, que morava perto, eu fiquei para jantar. Ela também perguntou ao meu pai se eu poderia passar a noite, e ele concordou, contanto que eu voltasse no sábado. Ela mencionou que eu ficaria no quarto do filho dela, o que me deu um pouco mais de conforto. É importante mencionar isso porque, embora eu estivesse frequentando um grupo com crenças peculiares, meus pais, que eram batistas e frequentavam a igreja, pareciam não ter plena consciência do verdadeiro caráter do lugar. Eles se sentiam confortáveis me deixando lá porque conheciam quase todos os membros, mas não sabiam que era um grupo com práticas diferentes. Os diáconos da minha igreja frequentavam o local, o que me fazia sentir seguro, pois os via regularmente na igreja há anos. Parecia um lugar seguro para estar, e meus pais, ocupados com suas empresas, não investigavam profundamente. Apenas viam superficialmente e achavam que estava tudo bem. O local me permitia fazer coisas que meus pais não permitiam, e eu me sentia confortável lá, mas ainda não sabia a natureza completa do grupo. Descobri isso aos 12 anos, quando já estava envolvido nas atividades do grupo. Não percebia que estava sendo colocado em uma situação complicada a cada interação que tinha. Recebíamos cartas de apreciação que pediam por mais participações minhas, escritas em papel de escola. Meu nome fictício era Tommy, e as cartas pediam que Tommy aparecesse com outras crianças do grupo em apresentações. Os pedidos eram específicos, e todos nós nos sentíamos valorizados por termos quem nos admirasse e quisesse nos ver nas apresentações. Naquela época, não tínhamos consciência de quem eram os espectadores. Não conhecíamos o termo pedó, filo, até muito mais tarde na vida. Certamente não era algo discutido quando éramos crianças nos anos 70. Era óbvio, porém, que os espectadores não eram crianças como pensávamos inicialmente. Algumas pessoas queriam uma foto nossa, uma imagem nossa nus, e então pediam nosso autógrafo nela. Nós fazíamos isso, e eu escrevia algo engraçado como "coma seus vegetais", algo que crianças normalmente não gostariam de ouvir, sem perceber que estava escrevendo isso para um adulto. Na minha cabeça, eu me sentia famoso, tinha muitos fãs, e eles me diziam que eu seria famoso. Eu realmente pensava que era uma grande celebridade, sem ter ideia de que eram adultos que faziam esses pedidos. Eu não percebi que eram adultos até provavelmente estar nos meus 20 anos. Mas quando eu tinha 12 anos, um garoto mais velho no coven se aproximou e me disse: "Você sabe que está em um coven satânico, né?" E saiu correndo. Eu ri disso na hora. Lembro-me do que eu tinha como referência. Eu costumava assistir ao programa de Batman com Adam West nos anos 60. Quando Batman, Robin e Comissário Gordon apareciam na tela, a tela estava reta porque eles eram honestos e cumpridores da lei. Quando vilões como o Coringa, o Pinguim, a Mulher-Gato e o Charada apareciam, a tela ficava inclinada porque eles eram corruptos. Para mim, os maus na minha vida eram aqueles que sempre diziam não. "Pai, posso ir a esse evento?" "Não." "Pai, posso ir aqui?" "Não." Tudo o que eu queria fazer era negado. Por padrão, as pessoas que iam contra os meus pais eram os bons. Queria pizza? Conseguia. Queria McDonald's? Lá estava. Podia comer todos os chocolates que quisesse sem ninguém me dizer que eu estava me tornando mais gordo, que isso era insalubre, que eu poderia desenvolver diabetes ou que nenhuma garota iria querer sair comigo. Ninguém dizia nada disso, apenas perguntavam se eu queria mais. Então, quando esse cara me disse que eu estava em um coven satânico, eu pensava que não podia ser, porque essas eram as pessoas boas, certo? Como poderiam ser os maus? Passei cerca de 2 semanas pensando sobre esse comentário, questionando se poderia ser verdade. Essas pessoas me permitiam fazer tudo o que eu queria. Fui a shows dos Moody Blues, via filmes que estreavam na sexta-feira no mesmo dia. Como o Satanás poderia ser o vilão? Então, fui até um dos membros adultos em quem confiava e contei a ele. Eu disse: "Você vai rir", esperando que ele desse risada, me desse um tapinha nas costas e dissesse para eu ir brincar, dizendo que não era um coven satânico. Mas, em vez disso, ele confirmou que era. Meu coração afundou. Eu perguntei: "Eu faço parte disso?" E ele perguntou se eu gostaria. Foi então que percebi a verdade sobre onde estava. Eu estava relutante em aceitar a realidade porque me sentia assustado. Apesar de descobrir a verdade sobre o grupo, eu optei por não sair devido aos benefícios que recebia. Pensava no que perderia.
Eu já estava envolvido em comportamentos inadequados para minha idade e recebia itens que não teria acesso de outra forma, como substâncias proibidas. Além disso, fumar e beber eram hábitos que eu adquiri, ambos inacessíveis legalmente devido à minha idade. Eu também recebia substâncias ilegais sem custo, e caso deixasse o grupo, teria que comprá-las, assumindo que ainda conseguiria encontrá-las. Dentro do grupo, eu era tratado como uma figura de destaque, uma percepção completamente diferente do tratamento que recebia na escola. Esse senso de status e aceitação tornava difícil a decisão de deixar o grupo, apesar dos riscos evidentes. Eu fui levado a acreditar que o grupo representava os bons, uma manipulação comum para manter o controle sobre os membros. Com o tempo, essa visão foi questionada. A revelação de que eu estava em um grupo satânico surgiu gradualmente. Inicialmente, quando um membro mais velho mencionou isso, eu não levei a sério, incapaz de associar as pessoas que satisfaziam meus desejos com uma conotação negativa. Depois de refletir sobre essa informação por algumas semanas, eu decidi confrontar um dos membros adultos em quem confiava. A confirmação dele sobre a natureza do grupo foi um momento decisivo para mim, alterando profundamente minha percepção e compreensão do ambiente em que estava envolvido. A ideia de vender a alma, como foi apresentada na história, simboliza um compromisso total com o grupo e suas práticas. Com o tempo e uma perspectiva mais clara, eu entendi que a noção de vender a alma é uma metáfora para a profunda manipulação e controle exercidos sobre você, e que na realidade tal ato é impossível, pois baseia-se em enganos para manter controle sobre as pessoas. Hoje, eu utilizo minha experiência para esclarecer outros sobre a importância de discernimento e autenticidade, explicando que não é possível alienar algo tão intrínseco e pessoal quanto a alma. Em minhas apresentações, eu destaco a importância de reconhecer e resistir a esses tipos de manipulação. Eu me perguntei, por que não? E a resposta é que não pertence a nós. É por isso que você não pode vender sua alma. Ela não lhe pertence. Você pode ter ouvido que Deus morreu por você, que Jesus pagou o preço definitivo pela sua alma. Você não a possui, não pode emprestá-la, alugá-la e certamente não pode vendê-la. Talvez você também tenha ouvido que o diabo é mentiroso. Estou aqui para confirmar. Se o diabo lhe diz bom dia, busque uma segunda opinião. É uma citação engraçada, mas sim, é por isso que eu sou cristão hoje, porque eu, de fato, não pude vender minha alma. O que eu fiz foi entregar minha vontade ao diabo. Agora, voltando à história do ponto de vista de quando eu tinha 12 anos e me tornei membro assinando o documento, já que eu já tinha realizado as outras etapas. Acho que foi naquela época que me deram uma túnica. As túnicas são algo que vemos em rituais satânicos nos filmes. Há túnicas pretas e vermelhas, mas existe também a branca. A túnica branca representa a inocência, e é o que eu vesti quando entrei pela primeira vez no local. Houve uma grande reunião de boas-vindas do Coven, e eu entrei vestindo uma túnica branca. Eles realizam um batismo completo em algo que parece um crânio de demônio invertido, com sangue humano, sangue de porco e urina humana. Depois disso, você é levado a outro cômodo para tomar um banho e trocar para uma túnica preta com um pentagrama vermelho invertido. Isso simboliza que você foi batizado em um mundo de escuridão. Depois, eles leem o documento que você assinou na noite anterior, mostram sua assinatura e você mostra o polegar cortado para confirmar que é o seu sangue. Após tudo, eles lhe entregam um círculo com um crucifixo no centro, que você gira para baixo, simbolizando um sacrifício humano. Você quebra os braços da figura de Cristo, renunciando a ele, e então há uma celebração com orgias para marcar sua iniciação como satanista. Mas, na realidade, essa celebração é um lembrete sombrio de que um dia você morrerá e irá para o inferno, conforme eles dizem que esse documento ficará guardado eternamente com um círculo em um cofre, e sua alma está atada a isso. Quando oficialmente entrei no Coven, todos que praticavam magia compartilharam seu livro das sombras comigo. O livro das sombras é um livro pessoal onde você escreve todos os seus feitiços. Você pode fazer os mesmos feitiços que eu, mas de maneira diferente que funciona para você. Então, eu lia seu livro de feitiços para ver como você fazia as coisas, pois poderia haver algo que eu gostasse e quisesse incorporar na minha prática. Eles me deram a túnica vermelha, que é para o mago, a pessoa oficial que faz a magia do Coven. Qualquer pessoa no Coven pode praticar magia, mas quando alguém paga 10 mil para um feitiço, é o mago que o realiza.
Você pode solicitar um mago específico ou apenas um mago em geral, mas em qualquer caso, é o indivíduo de túnica vermelha que fará isso. Eu nunca usei minha túnica preta. Eu usava a túnica preta quando saí do quarto depois de ser batizado e ter tomado banho. Usei a túnica preta por uns 10 minutos. E então, quando oficialmente me tornei um membro do Coven, eles me fizeram trocar pela túnica vermelha. Então, praticamente assim que me tornei um membro oficial do Coven, recebi a túnica vermelha, o que significava que eu realizaria os rituais mágicos para o Coven. Quando eu tinha 14 anos, foi anunciado que todos os membros masculinos de 12 a 15 anos iriam se relacionar com uma membra feminina de 19 anos que estava em sua segunda gravidez. Ela era o que chamamos de criadora, que intencionalmente engravidava para poder retirar o bebê de propósito. Voltei para casa para pesquisar sobre isso porque não sabia o que era. Meus pais uma vez sussurraram a palavra. Então eu sabia que era algo proibido, mas não sabia mais do que isso. O dicionário de casa era tão antigo que não tinha a palavra específica sobre o ato. Então fui à biblioteca e encontrei 2 livros, ambos com cerca de 300 páginas. Não queria ler tudo aquilo só para descobrir o que era aquilo, então perguntei ao meu primo no Coven. Ele me explicou que o que ela ia fazer era tirar a vida de um bebê dentro do útero, o que era legal, mas fora do útero seria assassinato. Nosso Coven, por exemplo, fazia desde os feitiços mais simples até os mais complexos, que incluíam um Hex. Para um Hex, você precisa realizar este ato junto com ele. Se alguém está disposto a pagar muito por algo, você precisa garantir o sucesso. Para garantir o sucesso, você precisa oferecer ao diabo algo que ele deseja. O que ele deseja é a morte de um bebê. Então você tira a vida de um bebê para o diabo, e ele concede o seu pedido, tornando seu ato bem-sucedido. Isso é semelhante ao que se via em culturas antigas com sacrifícios infantis. Eles sacrificavam suas crianças para obter o favor dos deuses. Hoje fazem algo semelhante, mas embalam de uma forma diferente, dizendo que não é um bebê, mas a prática é exatamente a mesma. No passado, sacrificavam para deidades como Baal ou Moloque. Inicialmente, me disseram que era apenas um aglomerado de células. Eles iriam apenas remover algumas células usando um pequeno tubo de vácuo, e eu não veria mais do que isso. Mas para realizar o feitiço, eu precisava ter sangue em minhas mãos, que provavelmente seria o sangue da mulher envolvida. O objetivo não era ferir, apenas obter um pouco de sangue para o ritual. Eles me instruíram a praticar com um bisturi em uma maçã, uma laranja ou uma bola de massa de modelar, simulando a obtenção do sangue. Eles garantiram que seria simples. Durante 9 meses, participei dessas atividades, inclusive de orgias. A mulher me informou que essa era a sua segunda gravidez. Questionado sobre o objetivo, ela explicou que quanto mais realizasse, maior seria seu status dentro do grupo, uma busca por poder e status. Se ela conseguisse realizar 15 desses atos horrendos, estaria no topo. Essa busca intensa pelo poder explica a defesa fervorosa dessa prática por algumas pessoas. Houve um caso em que a igreja satânica argumentou que a retirada de um bebê era um direito religioso. Isso ocorreu em Minnesota, onde chegaram a abrir uma clínica. Esse é um assunto delicado, especialmente para algumas mães que já passaram por uma perda gestacional e podem se identificar com a gravidade da situação. Retornando à minha história, aos 15 anos, fiz meu primeiro procedimento desse tipo. Mais tarde, ao entrar na faculdade, tive que deixar meu Coven original, mas ainda queria encontrar um novo grupo. Pensava que o Coven de minha cidade natal era único, mas lá havia 2 grupos. Um que eu não simpatizava, que parecia atrair pessoas problemáticas, e outro que parecia ter pessoas agradáveis. Ambos eram grupos satânicos, mas eu precisava estar bem informado para saber da existência deles. Se não fosse por um garoto que me recrutou aos 12 anos, eu nunca teria me envolvido. Na universidade, me perguntei como encontraria um Coven satânico em uma cidade grande. Sabia que Covens eram mencionados discretamente nos classificados de revistas específicas, mas acabei encontrando um anúncio na praça da universidade. Havia várias uniões estudantis, inclusive uma satânica. Compareci a uma reunião dessa união estudantil, que era composta por jovens que, pela primeira vez longe de casa e sem supervisão adulta, associavam o satanismo a comportamentos como o uso de substâncias, consumo de álcool e relações sexuais, atividades que eu já praticava desde os 12 anos.
Eu não preciso de um coven satânico para isso. E esses caras inventam feitiços mágicos na hora. Eles ficam bêbados e dizem coisas como: vou abrir essa lata de cerveja, tomar um gole, colocar a lata na minha frente, girá-la sobre minha cabeça 3 vezes e depois vou beber tudo de uma vez e jogar a lata no lixo. Se eu conseguir, amanhã vou ganhar uma caminhonete nova de graça. Isso não é um feitiço mágico, é apenas um desejo bobo. Eles inventam isso, e no dia seguinte, quando nada acontece, dizem: ah, não funcionou, vamos tentar de novo na próxima semana. Isso nos leva a discutir os 2 tipos de coven satânico, porque claramente há satanistas que adoram o diabo, mas também há satanistas que dizem não acreditar em Deus nem em Satanás. Bem, como eu disse antes, provavelmente existem 10.000 covens diferentes. Há um coven para qualquer coisa, incluindo incesto, tráfico humano e substâncias ilícitas. Mas basicamente existem os ateístas e os teístas. Há um coven chamado A Alegria de Satanás, que está entre os 5 maiores do mundo. No A Alegria de Satanás, eles são teístas. Acreditam em Deus e no diabo, mas acreditam que Deus é o vilão e Satanás é o herói. Eles têm seu próprio manifesto, que anos atrás estava disponível em seu site, onde dizem que Deus é o mal e Satanás é o bom. E então há os covens ateístas, que acreditam que Satanás foi o primeiro rebelde e o consideram um cara legal, mas não acreditam realmente que ele exista. Eles não adoram Satanás como uma entidade. É mais uma admiração por Lúcifer como símbolo de rebelião. Eles acreditam que ele foi inventado pela igreja para controlar as pessoas, para fazê-las doar dinheiro para manter o diabo afastado, por assim dizer. Eles se baseiam em ciência e lógica, embora afirmem querer manter as leis longe de seus corpos e adorar quem quiserem, à sua própria maneira, sem qualquer envolvimento com religião. Voltando à minha história, eu estava procurando um novo coven. O primeiro que encontrei era apenas um grupo de jovens fazendo bobagens. Eles não eram satanistas de verdade, mas eu sabia que a magia era real, já que praticava há algum tempo. Então eu comecei a procurar outros. Eventualmente, eu encontrei o que chamaria de grande negócio, uma grande igreja, por assim dizer. Eu tinha frequentado algumas reuniões de um coven satânico, e para mim, a gota d'água foi descobrir que as reuniões eram aos sábados à noite, e no domingo, esses caras iam à igreja. Eles não iam lá para causar problemas, mas porque eram cristãos e queriam se santificar para o resto da semana. Isso me fez questionar. Que tipo de coven satânico é esse? Era apenas um clube. Eles nem eram verdadeiros satanistas. Enquanto procurava esse coven, li um livro na biblioteca sobre alguém que foi a Bohemian Grove. Tentei encontrar outros livros sobre o local e procurá-lo em mapas, mas sem sucesso. Apenas encontrei uma ou outra pessoa que tinha ouvido falar da Bohemian Grove. Eles sabiam que era na Califórnia, mas não tinham mais informações. Eu também tinha encontrado referências sobre os Illuminati nesse mesmo livro. Então comecei a investigar para ver se era real e encontrei muitas referências sobre os Illuminati, mas nada que realmente explicasse quem eles são ou como entrar em contato com eles. Meu primeiro coven era do tipo OT e parecia bem informado sobre muitas coisas. Então perguntei se eles sabiam de algum coven que pudesse ter informações sobre a Bohemian Grove ou sobre os Illuminati. Algo realmente nefasto, pois eu não estava encontrando o grupo certo. Apenas os que não eram o que eu procurava. Eles me disseram que havia um coven chamado Igreja Mundial de Satanás ou Igreja Satânica Mundial, 2 nomes para o mesmo grupo, que também era um coven Diablo Sé, voltado para o tráfico humano, prostituição e conteúdo impróprio infantil. Isso me parecia familiar, e eu entenderia como funcionava. Eles me deram um número de telefone e disseram para ligar. Se não funcionasse, eu deveria ligar para eles de volta. Liguei para um número, que só tinha uma secretária eletrônica. Então deixei uma mensagem com meu nome e número de telefone, mencionando que meu coven havia me indicado. Alguns dias depois, eles retornaram a ligação e me instruíram a trazer minha identidade e me preparar para uma festa que aconteceria. Disseram que eu provavelmente teria que estacionar a cerca de 2 quilômetros de distância e que a festa começaria às 21 horas, mas que as pessoas chegariam mais cedo. Cheguei lá por volta das 21, dirigi até o prédio, que era do tamanho de um supermercado Walmart, e o prédio inteiro tremia, como se houvesse uma grande festa acontecendo. Todos os estacionamentos estavam lotados, então tive que estacionar a 2 quilômetros e voltar a pé.
Quando retornei, na entrada, pediram meu nome e identidade. Eles verificaram meu nome na lista, me deram as boas-vindas e abriram a porta para mim. Entrei e passei por um labirinto de cortinas pretas. Caminhei por cerca de 5 corredores, até que as cortinas se abriram e me vi em um salão com cerca de 10.000 pessoas. Havia um DJ, uma banda de rock ao vivo mais adiante. Bancos, sofás e cadeiras com pessoas conversando. Havia mesas com pizza, lanches, cerveja, bebidas destiladas e diversas substâncias. Se você quisesse usar cogumelos ou erva, havia uma mesa para isso. Para coca e todos os outros tipos de substâncias ilícitas, também havia mesas específicas. No fundo, no canto direito, havia 5 ou 6 camas gigantes juntas, com cerca de 20 pessoas nuas envolvidas em atividades sexuais. Uma garota me viu e disse que eu poderia me juntar se quisesse. Bastava tirar minhas roupas. Era 1984, o auge da crise da AIDS. Então eu definitivamente não iria me envolver. Disse a eles para se divertirem e fui ver outra coisa. Enquanto conversava com um cara que parecia tão deslocado quanto eu, tentava entender o que estava acontecendo ao meu redor. Então, iniciei uma conversa com ele. Vamos voltar aos meus 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, estava em uma festa do pijama e levantei às 3 da manhã para ir ao banheiro e beber água. Vi um homem andando pela casa, nunca o tinha visto antes e nunca o vi depois. Ele estava vestindo um smoking, cartola, segurava uma varinha e tinha o rosto pintado. Parecia um integrante do Kiss de Smoking. Achei aquilo o máximo. Ele me viu, piscou e continuou andando. Achei incrível. Voltei para o banheiro, peguei minha água e voltei para a cama. No dia seguinte, perguntei a alguém. Vi um cara aqui ontem à noite, de smoking com o rosto pintado, parecendo um membro do Kiss de Smoking. Quem era? Me responderam. Você sonhou isso? Isso não aconteceu. Então percebi que meu coven estava mentindo para mim. Sem problemas, guardei essa lembrança em algum lugar da minha mente, sabendo que um dia descobriria quem era. Agora voltamos à festa. Eu estava com 18 anos. Uma figura parecida, não era o mesmo homem, mas com uma aparência semelhante, passou por mim. Smoking, cartola, varinha na mão e rosto pintado. Eu segurei esse homem e perguntei, quem é esse? O que é isso? Como posso fazer isso? Ele perguntou quem comandava meu coven. Eu disse que tínhamos um grande coven com 125 a 150 membros, liderado por 13 sumos sacerdotes e sacerdotisas, e o mago fazia a magia oficial. Ele vestia a túnica vermelha. Ele então disse, nós temos 1,1 milhão de membros no mundo todo e somos liderados por um CEO e um conselho administrativo. O Mago Supremo faz a magia oficial. Aquilo era um Mago Supremo. Perguntei como eu poderia me tornar um. Ele explicou que o diabo escolhe pessoalmente o Mago Supremo. Perguntei como chamar a atenção do diabo e ele respondeu, não sei, não sou um Mago Supremo. Sabia que precisava me envolver com os Magos Supremos. Sabia que a retirada de bebês era algo que o diabo valorizava, então decidi me envolver nesse círculo, informando que já havia realizado procedimentos com meu coven anterior e comecei a fazer o máximo que podia. Consegui realizar cerca de 5 ou 6 procedimentos nos próximos 2 ou 3 anos. Conversei com alguns magos supremos e disse que queria ser um. Eles perguntaram por quê e eu expliquei que praticava magia desde os 10 anos, verifiquei que funcionava. Entrei em um coven satânico e me tornei o mago. Usei uma túnica vermelha com um pentagrama invertido preto dos 13 aos 18 anos e depois busquei esse coven. Disse que vi um mago supremo aos 13 anos, mas não sabia o que estava vendo. E desde que descobri, queria fazer o trabalho dele porque amo magia e sou bom nisso. Ele respondeu que para ser um mago supremo, precisava ser realmente bom, com pelo menos 90% de precisão. Quando você realiza um feitiço, todas as estatísticas são mantidas pela Igreja Mundial de Satanás no escritório. Há pessoas que acompanham suas estatísticas exatamente. Você tem 90 dias para que um feitiço funcione. Digamos que eu tenha feito um feitiço para você pagar meu coven 100 mil para ganhar 10 milhões, que pode não ser registrado como 10 milhões, mas como uma grande soma de dinheiro. Se levar 91 dias para você conseguir os 10 milhões, eu falhei na minha magia, e isso conta contra mim. Eventualmente, recebi uma carta do Conselho Diretor da Igreja Mundial de Satanás, o que me preocupou, pois poderia ser tanto um convite para ser Mago Supremo,
quanto uma repreensão por ter trazido atenção indesejada ao grupo. Com medo do que poderia acontecer, preparei-me para o pior, comprando uma arma e munição. Na reunião, fui recebido em uma sala com uma grande cadeira de couro, garantindo que ninguém pudesse se aproximar por trás de mim. O CEO estava presente e me informou que Satanás havia me escolhido para ser o próximo Mago Supremo. Eles me deram um livro azul claro chamado Manual do Mago Supremo, que continha apenas desenhos. A primeira página dizia que ninguém poderia me dizer o que fazer. Isso significava que mesmo que alguém pagasse por um feitiço, eu tinha a escolha de realizá-lo ou não. Havia entre 1 e 10 magos supremos no mundo, e eu tinha sido escolhido para ser um deles, o que me colocava entre as 10 pessoas mais poderosas do planeta, no que diz respeito à magia. Pessoas de todos os setores, incluindo atores, estrelas do rock, reis, rainhas, presidentes e diplomatas, buscavam magos supremos para feitiços eficazes. Se você realmente quer gastar $200 em um feitiço no eBay, pode fazer isso, mas não tenho garantia de que funcionará. Nosso trabalho não é exatamente infalível. Você pode pedir $1 milhão e receber apenas 100 mil, mas ainda assim é melhor do que nada, que é o que você provavelmente conseguiria no eBay. E assim, eu fui escolhido como o Grande Mago, o que me levou a envolver-me com os Illuminati e a Bohemian Grove, e a construir um grupo influente. No meu primeiro mês, fui escolhido quase no meu aniversário de 21 anos, e poucos dias depois, me vi na Bohemian Grove. Quando soube que iria, pensei que talvez me levassem a um bar chamado Grove, ou a algum lugar real. Talvez um restaurante em Dubuque, Iowa, sei lá, eu não tinha ideia. Então, acabamos pousando na Califórnia, em São Francisco, e fomos para o que acho que fica em Monterey, uma área com 2.600 acres de sequoias, o que não parecia nada emocionante. No meu primeiro dia, eu estava vestido e viajava com uma maquiadora, que também me ajudava a vestir. Mulheres, na verdade, não são realmente permitidas lá, então minha maquiadora, que é mulher, junto com algumas das garçonetes, todas tiveram que assinar acordos de não divulgação. Como eu disse, minha maquiadora é uma mulher, então ela me maquia e me ajuda a vestir minha fantasia antes de eu sair para minha primeira tarefa oficial. O Grande Mago se veste de certo modo: smoking, maquiagem de cadáver no rosto, cartola e um bastão. Eu escolhi um bastão porque pensei que traria um pouco mais de classe, já que uma varinha parece algo falso. Quando saí pela porta vestido assim, não sabia se as pessoas na Grove estavam acostumadas a ver grandes magos regularmente. Não sabia se eu era o primeiro que eles veriam ou se já era algo comum. Caminhei cerca de 3 metros. Um homem veio até mim, apertou minha mão, deu-me as boas-vindas à Grove e disse que estava me esperando. Perguntei quem eu era para ele, e ele disse: "Você é o Grande Mago, o cara que realiza todos os nossos sonhos. Pode não ser exatamente o sonho que estou procurando, mas eu conheço a rotina. Enquanto estava lá, encontrei-me com os Illuminati. Eles têm um senhor preto e um senhor branco, e a primeira vez que você os encontra não é nada especial, mas nas vezes seguintes você percebe que são sempre pessoas diferentes. Não sei se eles gravam o que você diz ou se apenas tomam notas excelentes, mas digamos que você tenha conversado com eles hoje, e daqui a 2 semanas encontre com 2 novos senhores preto e branco, e 3 semanas depois com outros, que você nunca viu antes, e queira falar sobre uma conversa anterior. Você começa a mencionar a conversa, e eles começam a contar detalhes precisos, mesmo que não fossem eles os originais na conversa. Eles são capazes de continuar exatamente de onde paramos, corrigindo até mesmo coisas que eu lembrava incorretamente. Eu era o Mago Supremo. Nos primeiros 3 anos, eu tentava me tornar o Mago Supremo. Eu me envolvia com grupos que faziam retiradas de bebês, porque você tinha que estar com um Mago Supremo para isso. Eu falava para o Mago Supremo que queria fazer o trabalho dele, e eles apenas sorriam ou riam, porque sabiam que eu estava vendo tudo de fora como se fosse um fã. É como ver um astro do rock sendo perseguido por garotas e dirigindo um Lamborghini. Você não está vendo a coisa do ponto de vista dele, sabe? Ele não está se divertindo tanto quanto você imagina. Você só vê a parte de fora e pensa que quer aquele trabalho. Ele faz a magia oficial para o Coven, dirige um Lamborghini, tem o mundo nas mãos. Mas não é assim que ele vê. Eu não sabia como ele via as coisas quando entrei. No começo, eu fiz magia, fui para o Bohemian Grove, trabalhei com a maçonaria,
viajei o mundo, fiz festas com estrelas do rock. Depois de um tempo, porém, você percebe que tem que viajar, tem que ir ao Bohemian Grove, tem que fazer magia. Isso deixa de ser divertido. As coisas que eles disseram que seriam as mais divertidas do mundo para mim, a magia, já não eram mais divertidas. Eu fazia magia por vício, agora. Viajava porque era uma obrigação. Não sou o único mago supremo. Muitas pessoas pensam que deve ser muito corrido, viajando o tempo todo, mas a verdade é que somos entre 2 e 5 magos supremos no mundo. Esse número pode ser de até 10, mas normalmente estamos ocupados o tempo todo. E é impressionante o quanto as pessoas querem que você faça coisas para elas. A maçonaria, de certa forma, é como um coven satânico, mas eles não têm pessoas suficientes para governar o mundo, então precisam de soldados para isso. E, para soldados, eles usam os covens satânicos e os maçons. Eles mudaram a estrutura deles para que fosse parecida com a hierarquia da maçonaria. Sei que muitas pessoas, quando começam a falar de maçons ou mencionam a maçonaria, o Illuminati ou o Bohemian Grove, acabam trocando de canal. Eles dizem: "Ah, essas coisas de teoria da conspiração, não estou interessado." No entanto, há muito mais pessoas que acabam dizendo: "Ah, teoria da conspiração, vamos prestar atenção." Eles praticamente vão puxar as alavancas e apertar os botões de todas as ações políticas que acontecem, geralmente nos países do primeiro mundo. Mas eles também fazem muitas coisas em países do terceiro mundo, porque podem prometer coisas e, de fato, entregar. Você usa o nosso programa, faz o que a gente manda, vamos te ajudar a sair da pobreza. Vamos doar uma certa quantia de dinheiro para o seu país, ou vamos te ensinar a plantar culturas, mostrar algo que cresce até na areia. Sabe, eles fazem coisas como criar um banheiro projetado por Bill Gates, que não só serve para fazer as necessidades, mas também limpa, esteriliza o que você colocou nele e ainda transforma isso em eletricidade. E você pensa, isso é possível? Só para deixar claro, isso é possível. Bill Gates fez isso e acredito que foi em um país africano. Eles têm a mão em tantos caldeirões sinistros. Não é apenas o governo que eles controlam, mas quase todos os astros do rock. Se você é famoso, se toca no rádio, se as pessoas te conhecem, não só no seu estado, mas em todo o país, o Illuminati provavelmente te fez famoso. Quando a Taylor Swift surgiu, eu disse para as pessoas: ela vai seguir o mesmo caminho de Miley Cyrus e Britney Spears. E as pessoas diziam: ah, não, ela é tão boazinha. É uma garota cristã, meus filhos adoram ela. Eu falei: bom, ainda bem que ela é tão jovem, porque quando ela sair dos trilhos, seus filhos provavelmente não vão gostar mais dela, já que isso vai acontecer provavelmente daqui a 10 anos. Mas eu avisei, ela vai seguir esse caminho. E as pessoas diziam: não, não, a Taylor Swift é uma garota de moral, ela é maravilhosa. Então, como você sabe, a Taylor Swift admite que faz magia. Ela é bem aberta sobre isso nos vídeos dela e vemos muito disso em Hollywood, algo que vamos abordar mais adiante. Porque o que eu estou falando sobre Hollywood e o Illuminati não são teorias da conspiração. São experiências reais, porque eu estive lá com essas pessoas, eu fiz parte desses grupos. Eu só quero que quem estiver assistindo entenda que não é alguém criando uma teoria ou ouvindo outras pessoas online, mas sim alguém que esteve nesses círculos e conversou com essas pessoas. Então, em qualquer feitiço comum, vamos supor que você venha ao meu coven. Você tem uma concessionária de carros de luxo e vende Lamborghinis, Porsches, Rolls-Royces e Mercedes. Mas tem outra loja que vende mais do que você, e carros melhores. O dono da loja ri na sua cara e se recusa a vender, não importa quanto você ofereça, ele se recusa. Então você vem ao coven e diz que quer algo feito. O que podemos fazer por você? O que podemos oferecer? E nós te dizemos que podemos te dar de tudo, desde um copo de água congelada no congelador, que é o feitiço mais básico, até o olho gordo, que parece ser um feitiço simples, mas não é. É mais complexo. Poções, elixires, encantamentos, até um procedimento para a retirada de um bebê, que é uma maldição. E você está desesperado, tentou de tudo com esse cara e nada funciona. O que vai acontecer, por exemplo, se você pagar 10 milhões de dólares e fizer uma maldição? Bom, você vai acabar com o negócio. É muito provável que não possamos garantir como isso vai acontecer, mas vai acontecer da maneira que o diabo quer que aconteça. Você só precisa estar ciente de que fez um acordo com o diabo,
Se você estiver bem com isso, então passaremos isso para um de nossos magos supremos, e ele vai fazer isso. Então, existem diferentes níveis de feitiços que um mago ou um mago supremo pode fazer. O mais forte, que também é o mais caro e o mais provável de funcionar, é uma maldição, e isso envolve a retirada de um bebê. Para isso você prepara uma área com seu altar e tudo mais. Você precisa do seu material mágico e então, basicamente, faz a maior parte do feitiço. Depois, você faz o procedimento de retirada do bebê, e quando o faz, precisa colocar sangue nas mãos, porque esse sangue é necessário para a maldição. Depois, você volta para o seu altar e faz a maldição. Quando você faz magia, basicamente, o que você está fazendo é invocar Satanás para anexar um demônio a alguém. Cada maldição funciona de maneira parecida, mas vamos supor que eu envie um demônio para alguém. Agora, uma maldição comum é como o nome já diz. O demônio vai uma vez só. Ele vai, e se a pessoa estiver em estado de graça, o demônio vai embora, e a maldição não funciona. Já uma maldição maior é diferente. Vamos supor que eu faço uma trimaldição. Nessa, o demônio vai 3 vezes. Então ele vai hoje ao meio-dia, amanhã às 16 horas e, em 2 semanas, às 14 horas novamente. Ele faz essas 3 idas e, se em algum desses momentos a pessoa estiver em estado de graça, o feitiço não vai funcionar. Mas, se for uma maldição maior, o que acontece é que eu faço o procedimento de retirada de um bebê. O demônio vai até a pessoa e, mesmo que ela esteja em estado de graça, o demônio espera. Ele fica ali, aguardando, e assim que a pessoa cometer um pecado mortal, o demônio entra em ação. No exemplo da concessionária de carros, o feitiço seria feito para o dono da concessionária comprar o outro negócio, e o demônio seria enviado para influenciar o outro dono a vender sua loja. Então, o feitiço funcionaria dessa maneira. E a razão pela qual uma maldição é tão eficaz é porque o demônio pode esperar o momento em que a pessoa estiver vulnerável. Quando a pessoa estiver vulnerável, o demônio ataca ou entra em ação, e é aí que a maldição geralmente funciona. O que aconteceu nesse caso foi que a maldição foi feita e o dono da outra concessionária de luxo morreu. Depois eles foram até a esposa dele e disseram: "Olha, temos tentado comprar essa concessionária. Você venderia para nós?" E ela disse: "Claro, não tenho razão para manter isso. Fizemos muito dinheiro, sou rica, meu marido morreu, ele estava segurado e agora eu tenho mais dinheiro do que posso gastar. Quanto vocês ofereceram da última vez?" E eles disseram: "Oferecemos 10 milhões de dólares. E ela respondeu: "Ah, vocês podem ter por 5 agora. Eu não posso fazer a pessoa morrer, mas o demônio pode. E o demônio precisa informar a Satanás que, por sua vez, precisa da permissão de Deus. Se Deus disser sim, a pessoa morre. Isso é como o exemplo de Jó, onde Deus não deu permissão. Eu realizei 149 procedimentos de retirada de bebês, sendo que 146 foram bem-sucedidos. 3 falharam. Isso foi um mistério para mim na época. Deixe-me explicar o cenário de uma das falhas. Eu cheguei em um local onde são realizados os procedimentos, que tinha 2 andares. Todos os procedimentos aconteciam no segundo andar, enquanto no primeiro andar, do nosso lado, havia um grupo de motoqueiros satânicos. Eles estavam lá, jogando cigarros na rua, xingando as pessoas do outro lado, fazendo gestos obscenos, mostrando os seios. Havia homens e mulheres nesse grupo, xingando as pessoas do outro lado da rua. Do outro lado da rua, havia várias pessoas. Eu nunca tinha visto um local assim. As pessoas estavam com a cabeça baixa ou andando silenciosamente enquanto cigarros eram jogados neles, e as pessoas xingavam. No entanto, essas pessoas pareciam não se importar com o que estava acontecendo. Elas estavam ali, do outro lado da rua, separadas por uma pequena rua de 2 pistas, mas parecia que, se você lhes desse cigarro para devolver, elas nem mesmo os jogariam de volta. Eu cheguei lá com o meu séquito, em uma limusine, vestido com o meu uniforme. Fui informado sobre o que estava acontecendo e subimos para o segundo andar. Chegando lá, a sala estava preparada. Eu já tinha um altar montado, fora da vista das pessoas que estavam realizando o procedimento para não as assustar ainda mais. Já era ruim o suficiente elas saberem que o ato seria realizado em nome de Satanás, com um olho satânico invocado, e que a mulher que passaria pelo procedimento já havia feito 9 antes e estava consciente de que seria feito em um ritual satânico.
Ela sabia que a única coisa que seria feita era oferecer seu bebê a Satanás, e ela estava bem com isso. Entramos na sala, eu estava vestido como o Mago Supremo, usando máscara cirúrgica e luvas, prontos para realizar o procedimento. Estava lá com um handler, que é a pessoa que se encarrega de trazer os pecados. Se você gosta de substâncias e prostitutas, por exemplo, ele vai providenciar para você qualquer coisa que você deseje. Ele sempre viajava comigo. De repente, começamos a ouvir as pessoas do outro lado da rua cantando. Fomos até a janela, que tinha grandes vidros de veneziana com uma manivela, e não conseguimos entender o que estavam dizendo, então abrimos a janela. Quando começamos a ouvir mais claramente, todos os motoqueiros começaram a correr e gritar, sem sabermos o que estava acontecendo. Ouvi algumas palavras e comecei a repetir o que ouvia. Quando chegou a parte em que pararam, o início da oração era: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Começamos a rir, porque pensamos, como deve ser velha a mãe de Deus, né? E foi só até essa parte da oração, pois estávamos agindo de forma muito boba. Decidimos fechar a janela e voltamos para a sala onde a mulher estava. Eu estava lá com o médico, a enfermeira de procedimentos, e tudo o que eu precisava fazer era colocar sangue nas minhas mãos. Estávamos totalmente prontos para começar. O médico então fez um exame na mulher e disse: Você não está dilatada. Ela respondeu: O quê? E ele explicou: Você não está dilatada. Esse procedimento não vai acontecer agora. Isso vai demorar pelo menos 6 horas, provavelmente até amanhã. Talvez seja hoje à noite, mas você não está pronta. Eu disse: Eu vou sair de avião em algumas horas. Eu não poderia voltar nos próximos dias, e ele disse que faria o procedimento no dia seguinte. Eu respondi que não poderia voltar no dia seguinte, pois tinha outros compromissos. Foi quando ela, a mulher, disse: com licença, e eu respondi: Sim. Ela perguntou: É a sua primeira vez também? Eu disse: Não, já fiz isso várias vezes. Ela então falou: O bebê está no canal de parto, talvez você queira começar logo. Eu fiquei confuso e disse: Ele disse que você não está dilatada, e eu não sei exatamente o que isso significa. Eu não sabia o que fazer, não sou médico. Ela respondeu: Você não sabe como verificar? Você não estudou medicina para isso? Eu disse: Não, eu não fiz faculdade de medicina. Ela continuou: Você precisa ir lá e começar, coisas estão acontecendo, vai ter um bebê em suas mãos. O médico fez outro exame e disse: Não está dilatada, o bebê não está no canal de parto. E então ela começou a nos xingar. Algumas palavras eu nem sabia o que significavam. Ela falou: Vocês precisam resolver isso e começar logo. O médico fez mais um exame e disse: Não está acontecendo nada. A mulher não estava dilatada e continuava nos xingando. Eu e o médico começamos a conversar sobre quando eu poderia voltar, já que eu não poderia retornar até sexta-feira, porque tinha compromissos até lá. Perguntei se poderia trazer outra mulher na sexta-feira, que entendesse o que estava acontecendo. Enquanto discutíamos, ouvimos o choro de um bebê. Olhamos para baixo e o bebê já tinha saído. Acho que o médico disse: Isso é inacreditável. Então, entraram um advogado e um assistente social, enquanto a enfermeira ficou cuidando do bebê e o preparou para a adoção. Havia pessoas esperando para adotá-lo, e ele seria levado para a adoção rapidamente, não por um satanista, mas por alguém que não fosse satanista e que não fosse matá-lo. E aí foi hora de eu ir embora, minha parte estava terminada. Eu não consegui matar o bebê, então descemos, saímos do prédio e fomos embora. Eventualmente voltei para o escritório, que ficava no centro de Chicago. Pedi para minha secretária pegar todos os arquivos dos procedimentos falhados, porque naquele ponto, esse era o meu terceiro procedimento falhado, e eu queria entender o que havia de comum entre eles. Ela pegou todos os meus arquivos e também os arquivos dos outros magos supremos para que eu pudesse analisar e ver qual seria o denominador comum, e então avisar os outros magos supremos para evitarem esse erro. O único denominador comum que consegui identificar foi que, quando falhavam, os procedimentos aconteciam durante o horário comercial, entre 8 e 18 horas. Agora, algo que também era comum, mas que eu não percebi na hora, é que todos usavam termos diferentes para descrever a mesma coisa. As pessoas falavam sobre orações, contas de oração, correntes de oração. Sempre que havia um procedimento falhado,
Havia pessoas do lado de fora do local orando. Então era isso. Onde havia um procedimento falhado, havia pessoas do lado de fora orando. Bem, isso é surpreendente, mas ao mesmo tempo não é, dependendo do que você acredita. Eu não me surpreendo, porque já vi coisas assim acontecerem. Mas é um lembrete para qualquer cristão de que, se você orar, Deus responde e pode definitivamente fazer coisas assim. E acho que é por isso que há tanto esforço contra as orações fora dos centros de procedimentos de retirada de bebês. Eles provavelmente perceberam o poder disso e agora tentam lutar contra isso. Quando eu faço minhas palestras, eu costumo comparar meu trabalho a trabalhar em uma loja de doces. Não uma loja de doces de shopping, mas um prédio isolado, algo com 100 mil tipos de doces. E você fica se perguntando, tudo aquilo representa o pecado. Quanto tempo vai levar até você experimentar cada pedaço de doce? E eu comparo isso com os pecados comuns. Há pecados que são tão nojentos que você nem vai tentar, mas você vai experimentar todos os outros. Vai comer todos os chocolates que você adora, vai experimentar todos os doces que você sempre pensou em fazer, mas nunca fez. Aqueles doces duros, você vai tentar também. Mas a alcaçuz, isso é nojento. Alguns pecados são coisas que você nunca faria. Depois de 6 meses, você já experimentou todos os pecados que gosta, fez tudo o que você gosta pelo menos uma vez. E em mais 6 meses, você vai tentar aqueles pecados que dizia que nunca faria. Com o tempo, você acaba se acostumando com suas preferências, mas, de vez em quando, você sai da sua zona de conforto e tenta algo novo. Mesmo que, há 3 anos, você jamais faria isso. Mas agora você está tão entediado que faz, só para mudar um pouco. É como a Bíblia fala, somos escravos do pecado, e muitas pessoas vão entender isso do ponto de vista da dopamina, mas é o mesmo princípio. Se você recompensa constantemente seu cérebro com dopamina, ele vai querer mais, cada vez mais, e você vai buscar coisas mais intensas. O que eu estou dizendo é que isso é o pecado. Se você se entrega ao pecado, vai começar a ter gosto por coisas que nunca pensou que teria interesse e vai se entregar cada vez mais, entrando em um círculo vicioso. Sim, tem uma frase famosa que diz: o pecado te faz burro. Quanto mais você peca, mais burro você fica, até que eventualmente você não vê mais o que está fazendo como pecado. Isso se torna apenas o que você faz. No meu caso, foi um pouco diferente, porque em algum momento eu percebi que algo estava errado. Isso aconteceu cerca de 3 anos depois, quando eu já tinha feito vários procedimentos até aquele ponto, embora não tantos quanto eu faria depois, porque eu estava fazendo em média 1 por mês durante todo o tempo que fui Mago Supremo. Mas, aos 3 anos, você começa a perceber que, quando desce de um avião, tem que caminhar até o próximo avião. Ontem, você estava apenas festejando com estrelas do rock, e hoje você vai festejar com mais estrelas do rock. E você não tem escolha, tem que estar com essas pessoas. E no final de 3 anos, você percebe que todas as suas roupas estão cheirando a loja de doces. Então você queima suas roupas e compra novas, mas elas também começam a cheirar a loja de doces. Você termina com sua namorada porque ela também cheira a loja de doces, arruma uma nova, mas ela também cheira a loja de doces. Não importa o que você faça, você não consegue escapar da loja de doces. Depois de 5 anos, você percebe que seu chefe não pode criar um novo pecado que você goste, um novo chocolate, uma nova barra de doce. Você fica todo empolgado, vê um novo pecado e pensa: quero experimentar isso. Você arranca a barra de chocolate da parede e começa a devorá-la, mas logo percebe que é só um novo embrulho para uma barra velha. Um novo tipo de substância aparece, como o crack. Você vai ser o primeiro a experimentá-la, e é isso que faz, mas assim que termina, percebe: espera aí, isso é só coca. Não tem substância nova, é só uma nova forma de usá-la. Droga, fui enganado de novo. Então você se cansa dos pecados e da excitação inicial que isso causava. O que antes te empolgava, agora já não tem mais o mesmo apelo. E você começa a pensar em sair disso. Você percebe, em determinado momento, que se decidir sair, existem 3 formas de fazer isso. Você pode morrer de causas naturais, pode ser assassinado, ou pode tirar sua própria vida. Agora, todas essas opções significam que, no final, eu iria para o inferno, porque eu acreditava que tinha vendido minha alma para o diabo quando tinha 13 anos. Então, qualquer uma dessas 3 opções levaria a minha alma para o inferno. Quando eu comecei, eu não tinha certeza de como aquilo tudo era real.
Eu aceitei vender minha alma para o diabo porque não sabia se o diabo era real e não sabia se o inferno também era. Agora, como Mago Supremo, sei que o diabo é real e estou bastante certo de que o inferno é um lugar real. E definitivamente não estou pronto para ir para lá. Eu tenho uma conta bancária com 87 milhões de dólares, mas esse dinheiro não é meu. Eu não posso gastá-lo à vontade, ele pertence ao meu coven. Sempre que tenho certos disfarces ou apresentações que preciso fazer para as pessoas, elas têm que saber sobre minha conta bancária. Por isso o dinheiro está lá. Eu dirijo um Lamborghini Diablo, que foi emprestado por outro satanista. Não é meu carro, eu tenho que devolvê-lo. O meu verdadeiro carro, naquela época, porque eu tinha vários carros, era um Nissan Sentra, e não era nem novo, era mais velho. Eu me vestia como Mago Supremo, usando um terno de estilo do século XVIII, feito por um fabricante de roupas muito bom e caro. Se você me visse com aquilo, pensaria: nossa, ele está muito bem vestido. Mas, se fosse até a minha casa, lembrando que eu morava em Frenchtown, em Tallahassee, Flórida, não sei como é hoje, mas quando eu morava lá, era uma área pobre, o gueto. Se você fosse até a minha casa e me visse vestido, provavelmente estaria com um short cortado, chinelos e uma camiseta do Metallica. Eu não usava roupas bonitas o tempo todo. Eu morava no gueto, dirigia um carro emprestado, tinha 87 milhões de dólares, mas não eram meus. Minha conta bancária tinha entre 235 e 265 dólares depois de pagar todas as minhas contas. Quando me formei na faculdade, já tinha sido Mago Supremo por cerca de 5 anos. Parei de ter contato com meus pais e meu irmão. Eu não entrei em contato com nenhuma família. Quando você só pensa em si mesmo e é tão egoísta, ninguém mais importa para você. E na verdade acho que isso acabou sendo vantajoso para mim quando decidi sair, porque eu não estava preocupado com meus pais. Não havia nenhum sinal de que eu tivesse ligado para eles nos últimos 7 ou 8 anos. Eu não escrevia cartas, e naquela época não tinha muita troca de e-mails. Eu tinha um celular, mas nunca liguei para meus pais nele. Quando voltei, meu pai disse que alguém de forma maliciosa, não sabia quem, havia colocado um grampo no telefone deles. E ele viu alguém subir pelo buraco na parte de trás, que não era TNT, e estava grampeando os telefones. Então, mesmo sem eu ter contato com minha família, eles conseguiram encontrá-los e tentar me localizar dessa forma. Todo mundo sabia quem era minha família, sabiam de onde eu vinha. Estavam tentando me encontrar, mas nunca conseguiram, porque eu nunca os procurei, nem fiz nenhum contato. Eu havia sido investigador privado, então aprendi algumas coisas. Nunca fui contratado para encontrar alguém e não conseguir, porque eu tinha vários truques e técnicas que aprendi ao longo do tempo sobre como encontrar uma pessoa. Todo mundo deixa um rastro, não importa o que você pense. Todos nós deixamos uma trilha de papel, quer você saiba ou não. Então, quando eu decidi sair, me mudei para um lugar. Vou me adiantar um pouco. Primeiro, eu peguei dinheiro da minha própria conta, porque eles monitoravam minha conta normal e a conta com os 87 milhões de dólares. Eu não podia mexer nessa conta, e se eu pegasse qualquer dinheiro de lá, estaria roubando, e eles poderiam me acusar disso. Então eu comecei a pegar uma quantia pequena toda semana da minha conta normal, como se fosse um chocolate na loja. Comecei pegando 10 dólares, depois 20 dólares aqui e ali, mas não gastei em chocolates. Eu guardei esse dinheiro. Fiz isso por uns 8 meses. Também vendi algumas coisas que tinha em casa, coisas que sabia que eram de alto valor. Por exemplo, algo que vale 1.000 dólares, eu vendi por 800. Sabia que as pessoas iam querer comprar, então consegui 800 dólares por isso. Fiz coisas assim e, com o tempo, acabei juntando um bom montante de dinheiro. Não coloquei em banco, guardei em dinheiro vivo em casa. Então eu fiz um plano. Sempre que você quer fazer algo, tem um satanista que pode ajudar. Eu tinha um médico satanista, então marquei uma consulta com ele. Peguei a estrada, entrei na última saída e isso me levaria até o escritório dele. Marquei a consulta para as 17 horas, sendo a última do dia. Fui até a estrada, mas não peguei a saída. Continuei dirigindo até o carro ficar sem gasolina. Eu também peguei todos os meus cartões de crédito e os cortei no caminho. Em cada cidade que passava, jogava metade deles fora. Quando o carro ficou sem gasolina, peguei uma carona até a próxima cidade. Quando cheguei lá, vendi o carro para a sucata, peguei uma mochila, coloquei tudo o que queria levar, basicamente comida, e comprei uma passagem de ônibus da Greyhound.
Isso foi em 1999 e na época não era necessário passaporte para entrar no Canadá. Então, comprei a passagem de ônibus para o Canadá. A razão pela qual escolhi o Canadá foi que raramente eu fazia algo como Mago Supremo lá. Achei que seria um bom lugar para me esconder. Quando cheguei em Nova York, a Greyhound me rejeitou na fronteira. Eles não me deixaram entrar no Canadá e não me deram um motivo. Apenas disseram que eu não tinha passaporte. Eu respondi que não precisava de passaporte, que tinha carteira de motorista, mas eles não ligaram e me barraram. Então, eu abri um atlas dos Estados Unidos, fechei os olhos, coloquei o dedo no mapa e pensei: o que Satanás está me dizendo hoje? Meu dedo foi parar em Tulsa, Oklahoma, então fui para Tulsa. Vale lembrar que naquela época eu estava viciado em magia. Então eu ainda estava fazendo feitiços de magia todos os dias. Mas no meu mundo, os demônios têm que obedecer o que o Mago Supremo diz. Então eu dizia aos demônios para não contarem a ninguém onde eu estava. Porque mesmo não fazendo parte da igreja, você ainda é um Mago Supremo, porque o título não é dado pela igreja, mas é dado pelo próprio Satanás. E uma vez que você se torna um Mago Supremo, o título é para a vida toda. Não importa o que você se torne depois. Se você decidir ser cristão, você ainda será o Mago Supremo. Não importa o que eu faça, eu sempre serei o Mago Supremo. Então eu fui para Tulsa, Oklahoma, e vivi 1 ano fora da rede. Depois vivi 2 anos na rede. Mudei meu nome para ser um pouco mais difícil de me encontrarem. Peguei algumas contas em nome dessa nova identidade e depois comprei um carro. Tentei entrar no Canadá novamente, mas fui rejeitado na fronteira mais uma vez por causa do passaporte. Isso já era em 2002, depois do 11 de setembro. Eu estava voltando para Oklahoma quando um amigo me ligou. Eu já tinha celular naquela época, e ele perguntou onde eu estava. Eu disse onde estava, e ele falou: "Você está tentando entrar no Canadá?" Eu respondi que sim, e ele disse: "Tem uma passagem perto de Vermont, onde não tem guarda na fronteira. Você pode simplesmente atravessar direto." Então eu segui por esse caminho. Eu estava a umas 2 ou 3 horas de distância, e de repente fiquei tão exausto que não conseguia mais manter os olhos abertos. Parei em um posto de descanso e tirei um cochilo. Só que, quando acordei, não eram 2 ou 3 horas depois, era o dia seguinte. Era de manhã. Fui ao banheiro, lavei o rosto, voltei, entrei no carro e fui atravessar a fronteira. Faltavam apenas 2 horas para chegar, mas quando cheguei na fronteira, o guarda me parou, revistou meu carro de cima a baixo e, enquanto fazia isso, começou a me contar sua história de vida. Ele me disse que era a primeira pessoa que ele tinha parado e que estava tentando conseguir esse emprego há 3 anos. Hoje era seu primeiro dia de trabalho. Então, se eu não tivesse dormido no carro no dia anterior, eu teria passado. Mas, por não ter conseguido controlar a fadiga e ter dormido, acabou acontecendo aquela soneca bem longa. E como agora era o dia seguinte, eu fui parado. E o primeiro pensamento que tive foi: Deus tem um senso de humor. Então, o guarda me rejeita e eu preciso voltar para os Estados Unidos. Nesse ponto, eu tinha $18 e meio tanque de gasolina e um amigo me contou sobre Burlington, Vermont. Eventualmente, eu consegui um emprego e subi de posição, até chegar a um trabalho em uma joalheria. Foi aí que minha vida mudou completamente, porque ainda estava viciado em várias coisas e continuava fazendo magia. Eu havia saído da igreja de Satanás e do Illuminati, mas ainda não havia abandonado o satanismo ou o lado de Satanás. Porém, ao conseguir o emprego na joalheria, algo milagroso aconteceu. Eu estava, como eu disse, ainda viciado em magia. Na noite anterior, eu fiz meu feitiço de magia, e muitas pessoas me perguntam o que eu fiz naquela noite. Não faço ideia, porque eu fazia magia todas as noites. Normalmente eu fazia meus feitiços muito rápido, porque queria terminar logo e poder começar a assistir a filmes ou fumar, ou seja lá, o que eu fosse fazer naquela noite. O importante não era o que eu estava fazendo, mas sim que eu precisava acabar com o feitiço para poder fazer o que realmente queria fazer. Então eu fiz o meu feitiço de magia, e no dia seguinte fui trabalhar. Enquanto estava lá, uma mulher se aproximou e quis comprar um par de brincos de argola de ouro. Ela me descreveu os brincos e eu os apresentei a ela. Ela experimentou e disse: "Esses estão perfeitos." Eu estava quase fechando o negócio quando ela falou: "Na verdade, estou fazendo compras com minha filha."
Quando eu terminar, vou voltar e comprar esses. Eu já estava trabalhando com vendas há um tempo. Passei 1 ano e meio na Sunglass Hut, 11 meses na Finish Line. E agora já estava há mais de 1 ano nesse trabalho. Eu sabia que quando uma mulher diz, vou voltar mais tarde para comprar, ela normalmente vai procurar o mesmo item mais barato em outro lugar. Porém, essa mulher tinha uma expressão honesta. Quando ela disse isso, eu sabia que ela realmente voltaria. Ela foi para o shopping e, horas depois, voltou. Agora fizemos a transação, finalizei a venda, ela pagou em dinheiro e eu entreguei os brincos de ouro, já com o recibo na sacola. Eu disse, aqui está o recibo. Tem um número 800 nele. Se você ligar e responder a uma pesquisa, pode ganhar $1000. Ela respondeu, que ótimo. Eu também tenho algo para você. Na hora, eu imaginei que ela fosse puxar um panfleto de Jack Chick e me dizer que eu estava pecando e me mandar ajoelhar para pedir perdão. Isso porque, como eu vendi minha alma ao diabo quando tinha 13 anos, eu não podia fazer essas coisas. Mas, em vez de um panfleto de Jack Chick, ela tirou um pedaço de metal dourado barato, tão barato que, se você tivesse uma lata de Pepsi, poderia fazer uns 1000 desses pedaços com ela. Eu olhei aquilo, e ninguém nunca me deu joias. Normalmente, sou eu quem as entrega, vendo joias e piercings em uma loja de joias bem decente. Então, eu reconhecia quando algo era barato, e aquele metal era definitivamente barato. Agora, eu estava entendendo que ela estava me desafiando. Eu sou o Mago Supremo, e existem entre 2 e 5 de nós no mundo. Esse número pode ser tão baixo quanto 1 ou tão alto quanto 10. Isso significa que, em algum momento, eu poderia ter sido o único Mago Supremo entre 7 bilhões de pessoas. E, meu amigo, isso é um verdadeiro tripé de poder. E você está tentando me dizer que esse medalhão milagroso pode me tocar? Eu estendi a mão para pegar o medalhão, e ela ficou feliz porque eu estava disposto a aceitá-lo. Meu plano era jogar ele no chão ou bater com ele no balcão. Naquele momento eu podia sentir algo, e eu ia dizer a ela, sua amiga colocou uma maldição de morte nisso. Isso tem uma ordem de proteção. Sua amiga comprou isso na Goodwill, inventou uma história divertida, mas não é verdade. Eu pensei que ia pegar o medalhão e falar com ela que não havia nada ali, que não havia poder algum. Eu ia bater com ele no balcão ou jogar no chão. E não me importava se ela ficasse brava ou se devolvesse a joia e pegasse o dinheiro de volta. Estava tudo pronto para dizer isso, mas, quando eu apertei o medalhão com a mão, a minha loja e o shopping desapareceram completamente. Tudo sumiu. A mulher desapareceu e eu fiquei parado em um vazio escuro, sem os pés tocando o chão. A mulher que comprou os brincos ainda podia ser ouvida, e ela começou a me falar sobre o feitiço que eu tinha feito na noite anterior, dizendo que aquilo era do diabo. Ela falou sobre mais de 100 igrejas que eu havia dividido, que aquilo era do diabo, e sobre os mais de 100 procedimentos que eu havia ajudado a realizar, que também eram do diabo. Ela me falou sobre mais 8 ou 9 outros pecados, e tudo terminava com isso é do diabo. Eu poderia ter sido o único Mago Supremo no mundo inteiro, entre 7 bilhões de pessoas, mas não tinha o poder de entregar a alguém um pedaço inútil de metal dourado e nos transportar para um vazio escuro, sabendo de todos os pecados dessa pessoa. A magia dela era mais forte que a minha. Eu também comecei a pensar em deixar o medalhão cair, mas o que aconteceria se eu deixasse cair e caísse naquele vazio escuro, sem conseguir encontrar meu caminho de volta para o shopping, de volta à minha loja? Eu estava sendo envolvido por raios de luz que surgiam por baixo de mim, por cima de mim, por dentro de mim. E naquele instante, percebi que não tinha vendido minha alma para o diabo quando tinha 13 anos. Eu percebi que Jesus Cristo era o meu Senhor e Salvador. Eu percebi que toda a minha magia, a nova era, o ocultismo, o satanismo eram falsos. E eu percebi que tudo o que eu acreditava era mentira. Quando cheguei em casa naquele dia, eu tinha acabado de me casar, e minha esposa tinha sido uma testemunha de Jeová dissociada. Eu entrei em casa e disse, ei, querida, adivinha? Agora sou cristão. Ela olhou e perguntou, de todas as coisas que você poderia ser, por que fazer isso? No dia seguinte, comecei a ir à missa diária e levei minha esposa comigo. E agora, minha ex-esposa, por sinal. Na consagração, eu vi Jesus. Eu pensei que todo mundo naquela sala visse a mesma coisa. Achei que se você fosse cristão, veria Jesus, porque era a primeira vez que eu estava indo a uma igreja depois de adulto. Então eu apenas achei que isso era normal.
Fui até ela e perguntei: "Você está vendo aquilo?" Ela respondeu: "O quê?" Eu disse: "Aquele homem lá em cima no altar." Ela respondeu: "Aquele é o padre." Eu disse: "Não, o outro homem." E ela: "Não tem outro homem." Eu fiquei surpreso. "Você não está vendo? É porque você não é cristã." Eu pensei que, dado aquele medalhão, eu fosse instantaneamente cristão e achei que todo mundo ali na sala, sendo cristão, também veria Jesus. Eu acho importante mencionar que, para mim, que já estive no ocultismo e no satanismo por um tempo, eu estava acostumado com coisas sobrenaturais. Então, não era algo completamente louco ou estranho para mim. Embora nunca tivesse visto algo assim antes, eu já havia presenciado eventos sobrenaturais, então não fiquei assustado com isso. E, talvez, por já ter se tornado algo tão normal para mim, eu assumi que todos os cristãos veriam a mesma coisa. Para mim, foi o maior segredo que já descobri. Se eu soubesse que o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo estavam legitimamente na igreja, eu teria entrado lá ainda criança, e ninguém teria conseguido me tirar de lá. Eu descobri que existia um lugar onde você pode ver Jesus a qualquer momento que quiser. Perguntei: "Tem uma lista de inscrição para isso? Preciso colocar meu nome em uma lista, e então, 5 anos depois, quando meu nome for chamado, eu vou ter uma janela de 4 dias para vê-lo? E se eu quiser vê-lo novamente, preciso me inscrever novamente?" Eles disseram: "Não, você só vai." Eu respondi: "Como assim? Não tem fila?" Eu estava comparando com a fila para ver Elvis, que já morreu há mais de 40 anos, e eles disseram: "Não, é só aparecer." Surpresa número 1. O estacionamento estava quase vazio, só tinha o nosso carro. Surpresa número 2. Não tinha fila para entrar. Agora você está me dizendo que vou ver Deus nesse lugar? Naquela capela pequena, que mal dá para acomodar 20 pessoas? Isso deveria ser maior que um estádio de rock, você sabe, onde gigantescos shows de rock levam uma eternidade para encher e esvaziar. Por que não fazemos o mesmo para ver Deus? Ele é maior do que qualquer estrela do rock. Ele é maior do que os maiores. Por que não estamos lotando estádios para ver Ele? E o que eu não sabia é que a maioria das pessoas que vão lá não veem nada. Mas para mim, foi diferente na minha primeira vez. Então abrimos a porta e eu, minha esposa, Jesus e essa mulher estávamos lá. Ela então disse: "Você não pode sair até que outra pessoa entre." E bam, ela saiu pela porta. Eu pensei: por que eu sairia? Eu estou numa sala com Jesus. Então fiquei lá, de 30 minutos a 18 horas por dia. E eu sempre digo que o sono mais tranquilo que já tive na vida foi dormir durante a adoração. Certa noite eu estava exausto, trabalhando muitas horas, e fui para lá. Ninguém apareceu para o turno seguinte, e eu não me importei. Pensei: se ninguém aparecer, eu fico. Fiquei por mais 1 hora. Eu já estava sem dormir há mais de 24 horas e comecei a cochilar. Então eu disse a Jesus que não queria ser pego dormindo, que não queria que alguém entrasse e me visse roncando. Pedi para ele me ajudar a ficar acordado. Bem, como o destino gosta de brincar comigo, eu acabei dormindo, e alguém começou a me cutucar no ombro dizendo: "Ei, ei, acorda!" Eu estava meio bravo comigo mesmo, porque sabia que tinha sido pego. Quando abri os olhos, Jesus estava lá. A porta da frente do prédio se abriu e a porta da capela também. Então, uma mulher entrou. Ele me acordou antes que alguém entrasse, e eu não fui pego roncando. Minha conversão foi tão intensa quanto as coisas que eu fazia antes. Como eu estava envolvido com tanto satanismo e bruxaria, enfrentei alguns ataques espirituais bem sérios depois de me tornar cristão. Certa vez, estávamos em turnê. Acho que era em 2011 ou 2012, e eu estava em um hotel. Minha esposa, na época, teve uma visão em 2015 ou 2016, onde ela viu que Hillary Clinton ganharia as eleições, expulsaria a Igreja dos Estados Unidos, prenderia todos os cristãos, nos colocaria em campos da Fema e depois nos mataria. Ela disse: "Você é muito aberto, vai ser o primeiro da fila para ser morto." Eu respondi: "Pode me colocar na fila." Ela disse que não estava disposta a ser morta, então se separou de mim e do ministério. Ela se divorciou de mim porque não queria morrer como mártir. Eu realmente queria ligar para ela no dia seguinte à eleição e perguntar como ela se sentia sobre isso, porque obviamente ela não teve essa visão de Deus, já que Deus conhece o futuro, certo? Quem te mostrou essa visão e em quem você acreditou, se não em Deus? Isso foi um ataque espiritual para afastar minha esposa de mim.
Essa foi uma das maneiras como fui atacado. Depois de tudo isso, sabe como eu ainda estou vivo hoje? Porque Jesus é mais forte que o diabo. Então, proteção sobrenatural. Sim, essa é a única explicação possível. Porque se eles quisessem me pegar, já teriam feito isso. Mas parece que algo está impedindo que isso aconteça. Quando eu fazia esse tipo de coisa, no caso dos conteúdos impróprios infantis, meu nome artístico era Tommy. Quando eu era Mago Supremo, você não opera com seu nome real. Não existe um Mago Supremo chamado Zachary King. O nome era Tommy, ou Charles, ou Royal. Cada Mago Supremo tem um nome diferente. Eu não sei como escolhiam, mas escolhi o nome Tommy porque já tinha sido o nome que usei como ator infantil. Eles podem me encontrar, mas algo está impedindo que eles façam isso. Logo depois da minha conversão, eu fiquei cego. Alguém me enviou um e-mail dizendo que eu parecia arrogante. Perguntei para a minha ex-esposa: eu sou arrogante? Ela disse que não. Eu falei: por que essa pessoa disse isso? E ela me explicou: bem, quando as pessoas vão te ver numa conferência, às vezes você é a única pessoa lá. Elas estão pagando para te ver. E durante a sessão de perguntas e respostas, todo mundo tem uma pergunta e você é o único para responder. E você responde com muita confiança, você sabe a resposta. É muito raro você não saber a resposta e acho que talvez alguém confunda sua confiança com arrogância. Ela me disse: mas eu não acho que você seja arrogante. Então, eu liguei para todos os padres que eu conhecia, ainda eram um bom número, e perguntei a cada um deles: vocês passaram 3 dias comigo, 2 dias, 1 semana, eu sou arrogante? Todo mundo disse não. Eu até tive padres que me disseram: você não pode ser arrogante e fazer o trabalho que faz, você tem que ser humilde. Então eu orei a Deus e disse: eu não quero ser arrogante e não quero ser percebido como arrogante. Se você puder me ajudar a manter a humildade, eu agradeceria muito. Mas completei com: mas por favor, não faça isso do jeito que você faz com tudo, porque eu sei que pedir paciência vai me fazer perder a paciência até o ponto de eu quase querer me matar. Eu ouvi essa história de muitas pessoas que pediram paciência. Todo mundo diz que você não deve pedir certas coisas a Deus, como paciência, porque Ele vai testar até o limite. Mas eu pedi, e no dia seguinte, ambas as minhas retinas se desprenderam, e eu percebi, de repente, que estava cego. Existem algumas cirurgias que tentam restaurar a visão, mas é como pegar uma folha de papel solta, amassá-la em uma bola gigante, e depois tentar desamassá-la até deixá-la completamente lisa novamente. É impossível fazer isso, e você nunca conseguirá. Mas é basicamente isso que os médicos tentam fazer com sua retina, tentar deixá-la lisa novamente. E desde aquele dia que eu fiz essa oração, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. No dia seguinte àquela oração, eu fiquei cego, e obviamente ter essa deficiência me forçou a ser mais humilde, porque eu precisei de assistência para muitas coisas do dia a dia. Por exemplo, em alguns postos de descanso, não há banheiros familiares, e eu tenho que esperar do lado de fora do banheiro masculino, já que minha assistente é uma mulher e ela não pode entrar no banheiro masculino, e eu não posso entrar no banheiro feminino. Então eu fico esperando algum homem aparecer. E minha vida inteira meu pai me dizia para não confiar em caminhoneiros nem em motoqueiros, porque eles estavam sempre prontos para te matar, roubar, violentar, pegar tudo o que você tem. Eles são pessoas ruins. Um homem se aproximou e podíamos ouvir ele chegando a 5 milhas de distância. Minha esposa olhou para mim e disse: o que é isso? Eu respondi: esse vai ser o meu assistente. De repente, uma Harley gigante apareceu. Era o homem que a gente ouvia a 5 milhas. Seus braços eram maiores que minhas coxas e ele parecia estar na casa dos 50 anos. Sua barba e cabelo estavam todos brancos. Ele se aproximou e olhou para o chão o tempo todo. Minha esposa o cumprimentou: com licença, senhor, você pode ajudar meu marido a ir ao banheiro? Ele olhou para ela, sorriu com um brilho nos olhos e disse: claro. Ele pegou minha mão e colocou no braço dele, como se fosse guiar uma pessoa cega, como se já tivesse feito isso antes. Ele me levou até o banheiro, abriu a porta e me pediu para esperar ali. Ele entrou, colocou o assento, limpou e testou a fechadura. Depois me mostrou como usar a fechadura e disse: agora, quando você abrir, eu estarei aqui. Eu disse: cara, eu estou na estrada há 6 horas, não precisa esperar. Vou demorar 1 minuto. Ele respondeu: sem problema, vou esperar. Então fui ao banheiro, tranquei a porta, sentei,
e quando saí do meu cubículo, ele estava lá, me guiando para lavar as mãos. Ele me ajudou a secá-las e me levou até a porta. Eu disse: "Você não precisava me esperar, eu sabia que estava perto e ia achar meu caminho." Ele respondeu que a avó dele era cega, e se alguém tivesse deixado a avó dele sozinha, teria se dado mal. Ele disse que tinha um trabalho a fazer e não me deixaria sozinho. Eu estava prestes a dizer que oraria por ele naquela noite, mas antes que eu pudesse fazer isso, ele disse que oraria por mim. Eu então orei por ele. Ele me abençoou e voltou para sua moto. Ele apareceu no banheiro para me ajudar, mas não foi ao banheiro. Eu contei essa história ontem para alguém, e a pessoa disse: "Isso foi seu anjo." Pode ser. Anjos podem vir de diferentes formas, e às vezes de maneiras que não reconhecemos como sendo anjos. Definitivamente, pode ser um exemplo. Sempre que preciso ir ao banheiro, sou forçado a me humilhar e pedir ajuda, porque às vezes preciso interromper alguém, porque essa pode ser a única pessoa que eu conheço naquela sala. Então, ou eu peço a um completo estranho para me ajudar a ir ao banheiro, ou interrompo a pessoa que conheço e peço ajuda. Isso é um verdadeiro exercício de humildade. Quando eu era satanista, um dos meus maiores deveres era fechar igrejas. Agora que sou cristão, o que Deus quer de mim é fechar centros de procedimentos de retirada de bebês. Eu faço isso da mesma forma que eles faziam, orando, e acho que eu tenho sido bastante bem-sucedido em fazer isso. Já fechamos 49 locais desses ao redor do mundo. Isso é muito. O número médio de procedimentos realizados por ano em cada clínica é de cerca de 1.500, então, ao fechar essas clínicas, estamos salvando 75 mil bebês por ano. Quando você vê isso dessa forma, a perspectiva muda muito. É impossível vender o que você não possui. Eu recebo muitas ligações de pessoas que dizem que não podem ser redimidas porque venderam suas almas para o diabo. Mas eu digo: não, o que você fez foi entregar sua vontade ao diabo. Você não pode vender o que não possui. E como você não possui sua alma, a única venda que você faz é uma falsificação. E é só para te enganar e te fazer coisas que você nunca faria de outra forma. E as pessoas perguntam: mas você não pode vender sua alma porque você não a possui. Você já ouviu falar que Deus morreu por você? Jesus pagou o preço máximo pela sua alma. Você não pode emprestar, alugar ou vender a sua alma. Você pertence ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E agora, você percebeu o quanto estamos cercados por escolhas que podem nos afastar da verdade e nos levar para um caminho de destruição? A jornada que você ouviu hoje não é uma história isolada, mas um reflexo do poder que a vida espiritual tem em cada um de nós. Cada decisão que tomamos, seja em relação ao que acreditamos ou aos caminhos que escolhemos seguir, tem um impacto profundo no nosso destino. Então, a pergunta é: qual caminho você está escolhendo agora? Você está pronto para enfrentar as mentiras que têm te guiado e buscar a verdade, a liberdade e a paz em Cristo? O que você vai fazer com o conhecimento que acabou de aprender? Vai continuar seguindo os mesmos hábitos e padrões, ou você vai tomar uma atitude de mudança radical e transformar sua vida para sempre? Se você se sente tocado por esse testemunho e quer saber mais sobre como aplicar esses princípios de mudança na sua vida, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Eu quero te ajudar a tomar decisões mais acertadas, a viver uma vida com propósito e a vencer as batalhas espirituais que todos nós enfrentamos. Você está pronto para dar o primeiro passo rumo a uma nova vida? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas experiências e vamos conversar sobre como podemos crescer juntos em fé e sabedoria. Enquanto nos dirigíamos à faculdade de odontologia, o raio caiu sobre nós. Meu sobrinho e eu perdemos a vida instantaneamente. Eu tive uma parada cardíaca, assim como ele, mas ele não resistiu e faleceu devido aos ferimentos. A descarga elétrica carbonizou meu corpo, queimando a pele, especialmente na região do peito, braços, costelas, ventre e pernas. Meus órgãos internos também foram severamente afetados, sendo o fígado, os rins, os ovários e os pulmões os mais danificados e queimados. Tive uma experiência de morte iminente e cheguei às portas do paraíso. A experiência foi indescritível. Logo após ser atingida, senti-me envolvida por um amor, uma paz e uma luz que transcendiam tudo. Era como se o tempo e o espaço não existissem mais.
Estava imersa em uma plenitude de amor que inundava todo o meu ser. Foi quando senti a dor de Deus, que me amava tanto e sofria ao me ver à porta do paraíso. Deus me mostrou quantas pessoas Ele enviou para me ajudar, quantas orações foram feitas por mim. Mas, devido ao meu orgulho e autossuficiência, eu me afastara da misericórdia de Deus. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.